Rapaziada, bom dia a todos. Estávamos aqui na primeira aula de eletrônica do meu filho Isaac. E aí eu resolvi compartilhar com vocês o que foi ministrado nesta pequena aula. Então, pessoal, essa aqui foi a primeira aula de eletrônica dele. E aí nós estávamos falando sobre pilhas e baterias. Eu mostrei para ele as diversas pilhas e falei sobre as baterias. Então nós temos aqui uma pilhazinha pequena. No corpo dela, vou tentar mostrar para vocês aqui, ó, vem escrito 12V. Então esta é uma pilha de 12 volts. Temos aqui uma de outra marca, que também é uma pilha pequena, de 12 volts. Ela vem escrito aqui, a imagem está meio embaçada, mas no corpo dela está escrito aqui, ó, 12 volts. Temos também essa pilhazinha amarela aqui, ó, e no corpo dela está escrito 1,5 volts. Observe que ela é o dobro do tamanho da outra. A pequena tem 12 volts e essa tem apenas 1,5 volts. Ou seja, o tamanho da pilha não quer dizer muita coisa. E ao mesmo tempo quer dizer muita coisa. Como assim? Eu tenho essa pilha verde aqui, ó, que ela também é de 1,5 volts. Observe que as duas são de 1,5 volts. Qual a diferença entre uma e outra? É que a amarela, ela é um reservatório maior. Por isso ela tem muito mais carga do que a pilha verde. Pois as duas têm o mesmo valor de tensão. Voltando aqui para a pilha pequena, essa pilha tem 12 volts. Muito pequena, se comparada com a bateria do carro, que tem 12 volts. Ou seja, a nossa bateria do carro, mesmo tendo 12 volts, tem uma quantidade de carga muito maior do que a nossa pilhazinha pequena. Esta é uma pilha encontrada em controle de portão, controle de alarme. Temos ainda, pessoal, as baterias. Temos uma bateria velha. Essa bateria ela está estragada, observe que ela está estufada, mas que eu guardo ela justamente para estar mostrando para os meus alunos de eletrônica. Então ela é uma bateriazinha de 3,7 volts, que alimentava um aparelho celular antigo. Temos ainda, pessoal, esta bateria de 9 volts. Aqui escrito aqui no corpo dela, ó, 9 volts. Então, através desta bateria aqui, eu vou fazer um desenho nesta folha de papel para tentar explicar para vocês como nossas pilhas e baterias funcionam. Então vamos ao desenho. Na nossa bateria nós temos
este polozinho menor, que é o positivo, e esse polozinho grande, que é o negativo. Na própria bateria ele vem mostrando, ó, quem é o positivo e quem é o negativo. Nas pilhas, a mesma coisa. O lado positivo, ele mostra o lado positivo, consequentemente, o outro é o negativo. Aqui ele mostra o lado positivo, que é esse aqui, e o outro é o negativo. Voltando aqui para o nosso exemplo, então nós temos o polo positivo e negativo. Positivo, negativo. Nessa bateria vamos ligar dois fios. Então vai ser um fio no polo positivo e um fio no polo negativo. Aqui nessa ponta nós vamos ligar uma lâmpada. Na lâmpada existe uma pontinha aqui embaixo, que é um polo. Então nós vamos ligar esse fio neste polo. E ele vai passar por dentro e vai sair aqui, ó, um filete. O segundo polo da lâmpada é essa carcaça aqui, ó. Então nós vamos ligar o fio aqui na carcaça. Ele é ligado a um filete, lá dentro vai sair lá dentro da lâmpada. E aqui nós temos um filete. Então como é que funciona aqui, pessoal? Ao fazer essa ligação, vai acontecer um efeito dentro desta pilha. E qual seria esse efeito? Vai surgir uma força aqui dentro que vai empurrar um conjunto de bolotinhas. Vou desenhar para vocês as bolotinhas aqui, ó, sendo empurradas. Essas bolotinhas vão passar pelo fio positivo, vai entrar aqui na lâmpada, vai subir por esse filete, vai passar por esse filete. Ao passar por esse filete, ele aquece, gerando luminosidade. E vão continuar o caminho aqui, ó, para sair no outro polo aqui, ó, para sair no outro fio. E o objetivo delas é chegar do outro lado da pilha. Aqui dentro da pilha, ou bateria, que no caso é o que estamos utilizando, existe uma barreira no qual as partículas que estão desse lado não enxergam o que tem do outro lado. É como se fosse uma parede. Então, quando você faz a ligação desses fios, você forma como se fosse uma ponte, para que essas bolotinhas que estão aqui desse lado consigam enxergar que há um caminho para elas chegar do outro lado, para elas chegarem aqui. Então, quando a nossa bateria não tem nenhum fio ligado nela, as bolotinhas estão aqui, ansiosas para que
alguém cria um caminho, ou seja, uma ponte, para que elas consigam alcançar o seu objetivo, que é chegar do outro lado. Seria uma espécie de objetivo de vida delas. É para isso que elas nasceram, para isso que elas existem. O nome de cada bolotinha dessa é, vou pôr aqui em cima, elétron. Você já deve ter visto esse nome quando você estudou física. Lá você estudou a matéria, estudou prótons, nêutrons e elétrons. Então, nós estamos trabalhando aqui com a bolotinha chamada elétron. Então, essas bolotinhas se juntam, formam como se fosse um grupo que sai de mãos dadas. Que começa a correr com o objetivo de chegar ao outro lado. Esse conjunto de elétrons, ao dar a mão um para o outro, forma uma corrente. Então, quando eu tenho uma corrente de elétrons, eu digo que eu tenho uma corrente elétrica. Então, essas bolotinhas que saem de um lado para chegar ao outro lado, se juntam, formam um grupo que começa a percorrer num determinado sentido, formando a nossa corrente elétrica. O fio que faz a ponte de um lado para o outro é chamado de condutor. Então, galera, acontece o seguinte, que para que essas bolinhas saíssem aqui deste lado, percorresse todo este caminho para chegar do outro lado, tem que haver uma força como se fosse um fantasma. Então é como se aqui dentro do nosso polo tivesse um fantasminha. E esse fantasminha, ele gera uma força empurrando essas bolotinhas para que elas possam percorrer por esse fio e chegar do outro lado. O nome desse bonequinho, desse fantasminha, é volts. E a força que esse fantasminha exerce contra os elétrons é chamado de tensão. Ele está gerando uma tensão em cima dos elétrons para que eles saiam de um lugar para o outro através do condutor. Então, galera, dentro destas pilhas nós temos o fantasminha de 12 volts, o fantasminha de 9 volts, o fantasminha de 3.3 volts, o fantasminha de 1.5 volts, de vários valores diferentes, a depender da pilha e da bateria. E dentro delas também nós temos elétrons, que tem por objetivo de vida sair de um polo e chegar ao outro, por conta da força que é gerada aqui dentro quando você fecha um circuito. Então, fechou o circuito, o fantasminha chamado volts vai fazer uma força que é chamada de tensão
ou seja, ele vai tensionar os elétrons para que ele saia de um polo e chegue ao outro. Quando não há nada ligado, o nosso fantasminha, ele não consegue exercer uma tensão para que os elétrons saiam de um polo ao outro, pois não existe o caminho, não existe a ponte para que os nossos elétrons consigam chegar ao outro lado. Observe que em nosso exemplo, a bateria ela foi ligada a uma pilha por dois fios, fio positivo e fio negativo. Os dois fios, junto com a lâmpada, formaram a ponte que faziam com que os elétrons saíssem de um lado, passasse por essa lâmpada e chegasse ao outro lado. Observe que ao sair da bateria, passar pelo condutor e passar por um componente, os nossos elétrons produziram um efeito, que no caso aqui foi o brilho da lâmpada. Fez com que nós tivéssemos a lâmpada acesa. Então esse é o objetivo de todo o circuito, ou seja, é fazer com que a corrente saia de um polo da bateria, passe por um determinado condutor e provoque um determinado efeito. No nosso caso aqui foi acender uma lâmpada. Eu tenho um circuito que trabalha com o intuito de produzir um som. Tem outro circuito que trabalha com o intuito de fazer um motor girar. Tem um circuito que trabalha com o intuito de fazer um freezer gelar, de um ar condicionado funcionar. Um circuito que trabalha com o intuito de fazer o chuveiro esquentar. E todos eles vão trabalhar com esses mesmos princípios. Ou seja, nós teremos um fantasma chamado volts, que vai produzir uma tensão. Essa tensão vai fazer com que a corrente elétrica circule por um determinado fio para produzir um determinado efeito. Então é justamente por isso que os volts são chamados também de tensão. Então algumas pessoas chamam de volt, outros chamam de tensão. A nossa corrente elétrica, ela pode ser uma corrente alta, uma corrente média, uma corrente baixa. Por ela variar, a depender do aparelho que vai funcionar, ela tem que ser medida. Assim como o nosso arroz, nosso feijão, nosso tomate é medido em quilos, a nossa corrente elétrica também tem uma unidade de medida, que é o nosso ampere. Então eu tenho um circuito que trabalha com a corrente de 1 ampere. Eu tenho outro circuito que trabalha com a corrente de 2 ampere, de 3 ampere, de 10 ampere. Eu tenho um circuito que trabalha com 12 volts, eu tenho um circuito que trabalha com 1,5 volts. Eu tenho um circuito que trabalha com 110 volts ou 220 volts, que é o caso da nossa residência. É claro que em nossa residência não há uma bateria, e a diferença eu vou explicar em uma outra aula. Então pessoal, para finalizar a nossa aulazinha, pegamos aqui a nossa bateria, ligamos nela 2 fios e vamos alimentar um conjunto de LEDs.
Então, conforme explicado, a corrente elétrica sai por um fio, sendo empurrada por uma tensão, passa por esses 3 LEDs e continua o seu caminho até o outro polo da nossa bateria. Tudo isso só foi possível porque dentro da nossa pilha existe um fantasminha chamado volts, que no nosso caso aqui é 9 volts. Esse fantasma gerou uma tensão em cima desses elétrons para que eles começassem a se movimentarem. Ao se movimentarem, eles passaram por esse conjunto de LEDs e produziram o efeito que é o brilho. Tranquilo? Ao desligar o circuito, qualquer uma das pernas, a nossa ponte que fazia com que os elétrons chegassem até o outro lado foi rompida. A partir do momento que eu tenho uma dos fios rompidos, ou seja, o caminho aberto, aquele elétron não consegue enxergar o caminho até o outro lado. Portanto, o efeito de sair de um local para chegar ao outro não será produzido, pois o nosso circuito está aberto. Ao fechar o circuito, tudo volta novamente. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Deixa o joinha e até a próxima aula de eletrônica básica.